Saudações, fãs de futebol japonês, estamos juntos para mais um Hinomaru Podcast, hoje para falar novamente, e talvez a última vez, né, ainda bem, né, tem um lado positivo, última vez que vamos falar sobre seleção japonesa nas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo 2026, o Japão que já estava classificado, voltou a campo em mais uma data FIFA para fazer dois jogos, um contra a seleção da Austrália, que perdemos, né? Acabou sendo um jogo que a seleção japonesa perdeu a sua invencibilidade aí dos últimos... foram 16 meses de invencibilidade. O Bom Tempo vai estar aqui para mim me corrigindo se eu estiver falando alguma coisa errado. E depois tivemos um jogo que foi, aí sim, um jogo muito cara de amistoso, que foi a vitória facílima da seleção japonesa em cima da minha querida Indonésia. O Garuda Squad não aguentou a seleção japonesa jogando aí com a sua equipe C, né? Tem bastante coisa pra gente falar sobre hoje, principalmente nessas mudanças, né, em peso que teve a seleção, muitos testes, e esse vai ser um assunto muito bacana pra gente discutir, além de todos... a repercussão final da terceira fase das eliminatórias asiáticas. Teremos ainda a continuação das eliminatórias, teremos uma quarta e até uma quinta fase, mas isso é assunto para a gente discutir mais no programa. Comigo hoje está Thiago Bom Tempo, que já citei aqui que vai ser uma das pessoas responsáveis por dar todas as informações possíveis, e o nosso terceiro homem é ele, Bruno Mioto, novamente com a gente aqui do Hinomaru Podcast. O Elias não estará com a gente nesse programa, ele está ausente para resolver alguns problemas particulares, mas logo logo o Elias volta novamente aqui com a gente. Então hoje, o assunto de hoje é este Japão 0, Austrália 1, e esse Japão 6, Indonésia 0, além de todo o sofrimento de algumas equipes e outras classificações que marcaram essa data FIFA para o lado asiático das equipes que estão buscando a sua possibilidade de jogar a próxima Copa do Mundo. Boa noite, Thiago Bom Tempo. Boa noite, Bruno Mioto. Boa noite a todos. Pois é, eliminatórias asiáticas para o Japão terminou, né? Terminou da melhor forma possível, né? Uma coisa que era inédito, né? O Japão fazer uma campanha arrasadora igual fez dessa vez, né? A gente que acompanha há vários anos lembra de como é que foi sofrimento, como é que era sofrimento eliminatórias, né? A última, inclusive, né, para a Copa de 2022, teve muito drama, teve Moriyasu quase sendo demitido, teve de tudo, né? E dessa vez foi totalmente diferente de tudo que a gente tinha visto, né? O Japão atropelando do início ao fim, várias goleadas em toda a campanha, terminou com o melhor ataque, 30 gols marcados só nessa fase final, né? Nesses 10 jogos dessa última fase, apenas 3 gols sofridos, de longe a melhor campanha entre todas as seleções da Ásia. Boa noite a todos, né? Chegou a minha vez, né? Então, boa noite a todos, né? E eu não retiro nada do que o Bom Tempo disse, e só pra gente falar desses dois últimos jogos, eu não digo que deu a lógica, né? Porque a gente esperava talvez uma partida um pouco mais difícil do Japão lá na Austrália, mas foi mais ou menos o que a gente esperava, que foi uma derrota. Infelizmente foi uma derrota, mas foi uma derrota que até foi um pouco menos, a gente pode calcular um pouco melhor isso aí, e uma grande atuação nessa última rodada contra o time nas garudas do Thiagão Henrique Cruz. Pois é. Nessa seleção que foi convocada dessa vez, se esperava que tivesse muitos nomes diferentes. Teve até muito mais do que eu podia imaginar. Então eu entro para essa turma de ter ficado muito feliz com as convocações, que finalmente tivemos uma data muito tranquila, o Japão classificado e tudo mais, mandou uma equipe... Dá pra gente até chamar de uma seleção mais C do que B, né? Testou muito o jogador, né? Depois eu preciso até ver a listinha se teve alguém que não foi testado, mas basicamente quase todo mundo teve alguma chance, e isso é muito útil para talvez a gente entender quais são as possibilidades de a gente ter alguns jogadores reservas caso for necessário, até porque até a Copa do Mundo muita coisa pode acontecer. A gente espera que não tenha nenhuma questão de lesão, mas é uma possibilidade real, né? Isso é normal em toda a Copa do Mundo. Então, o Moriyasu fez uma convocação bem alternativa, né? Deu uma folga aí para praticamente a maioria, né, dos jogadores que nós estamos acostumados a vestir a uniforme da seleção japonesa, mas foi uma convocação bem interessante. Pro jogo contra a Austrália, que aconteceu no dia 5/6, né? Para mim, o jogo que
foi o jogo mais interessante de assistir em questão técnica, né? E talvez para essa dúvida, né? Poxa, desse jogo talvez seria muito difícil para a seleção da Austrália. Talvez a Austrália ia fazer um jogo muito mais chato, ia travar o Japão, mas muito pelo contrário, né? Até teve realmente essa questão de travar o Japão, mas foi um jogo onde o Japão dominou, mesmo jogando fora de casa. Tinha quase 60 mil espectadores assistindo o jogo lá no estádio, que tem um nome bem bacana. Eu tava tentando lembrar que o nome da cabeça. Isso, exatamente. E tinha um estádio bem bonito, achei bem interessante esse estádio lá da Austrália. Mas o Japão, apesar de jogar fora de casa, jogou como quis, tranquilamente, dominou a posse de bola, teve inúmeras chances de matar o jogo, né? Travou sim nessa questão defensiva, nesse quase ferrolho que em alguns momentos a Austrália acabou fazendo. Detalhe que, se não me engano, o Popovic, que é o treinador hoje da seleção australiana, já meio que tentou, meio que recriou aquela mesma estratégia que foi lá do primeiro turno, lá contra o Japão, lá tudo mais, que é jogar realmente uma equipe mais fechada, e o Japão meio que dominou praticamente 3 setores a maior parte do jogo, mas no final o Japão acabou bobeando ali, num pequeno detalhezinho, né, talvez de posicionamento na hora de defender o cruzamento rasteiro, o Japão acabou tomando gol de um dos jogadores da Austrália lá no finalzinho do jogo. O Japão entrou em campo nesta partida com o Tani no gol, né? Temos também o setor defensivo, o Watanabe, Matida e o Sekine, né? O Shibata Sekine. No meio campo, né? Os volantes barra meias, né? Tem a Fujita, Suzuki, Sano e Kamada. E na frente, né? Tivemos o Hirakawa, que para mim foi um destaque bem positivo. O Tawara Tsumida, né? E também o Ohashi, que começou como nosso centroavante. No segundo tempo, o Japão teve as modificações de entrada do Seko, do Nakamura Keito, do Takefusa Kubo, o Takai Kota também entrou no segundo tempo, e também ele, né, Shuto Machino, também acabou entrando no segundo tempo. Primeiro Mioto e depois Thiago Bontempo. O que vocês acharam deste Japão 0, Austrália 1, mas que poderia ser facilmente um Japão pelo menos uns 2, Austrália 1, porque o Japão jogou em vários momentos muito, mas muito superior à seleção australiana e deu um calor neles, basicamente, se não foi 90 minutos, uns 85 foi de pressão absoluta do Japão em todos os setores do campo, Milton. Então, como eu tinha falado antes, jogar na Austrália não é um negócio fácil, né? Inclusive, nós quando a gente viu o jogo, a gente viu que, por exemplo, o gramado lá do estádio de Perth estava muito, muito ruim, apesar da atmosfera da torcida. E é impressionante como esse Japão ele consegue se adaptar a esse tipo de situação tão fácil, né? E foi até uma surpresa a gente ver um Japão jogando uma partida na Austrália de uma forma até para cima, e a gente esperava um Japão um pouco mais recolhido, né? Mas tentou ir para cima com várias chegadas, principalmente do próprio Kamada, do Suzuki também, o Kyohashi, o próprio Tawara Tsumida, o Hirakawa também fez uma boa partida, o Joshima Fujita, que para mim foi o melhor jogador do Japão na partida. E aí, defensivamente também, o time não jogou mal com o Matida, que acabou até se machucando, né? O Watanabe e o Sekine, né? Pegou só um pouco a questão do Tani, que no segundo tempo ele acabou quase falhando numa das chances da Austrália. E depois que entrou gente como o Takekubo, como o Keito Nakamura, o Japão ficou um pouco mais ofensivo, a mais do que já tinha no primeiro tempo, e realmente começou a pressionar a Austrália. Acho que talvez faltou um pouco de capricho nessas decisões aí do Japão. Inclusive o Kubo teve uma chance que a bola chega rente à trave, e aquele velho ditado, né? Quem não faz, toma. E num erro de defesa do Ayumu Seko, que não fez uma boa partida, a bola chegou ali pelo Magria, cruzamento dentro da área, que o
que o Berrit mandou de voleio, né? Um golaço do Berrit, que inclusive tem uma grande curiosidade, né? Porque se a gente lembrar, na última eliminatória, o Berrit foi aquele cara que fez o gol contra, que, entre aspas, salvou o emprego do Moriaço, e agora o Berrit, ele faz um gol que ligeiramente, entre aspas, também classifica o Sar para a Copa do Mundo. Ou seja, foi um jogo em que eu achei que o Japão realmente mereceu vencer, e só faltou, acho que, aquele detalhezinho de capricho na finalização para conseguir levar os 3 pontos. E falando da convocação do Japão, né? A gente via lá muitos comentários de gente perguntando, cadê o Mitoma, não sei o que mais, cadê tal jogador? Acho que, como a gente já tinha falado, né? Foram muitos jogadores que o Moriaço decidiu dar folga, principalmente jogadores que tiveram lesões nessa temporada. Então foi uma convocação bem diferente do normal, porque só entre os jogadores que ganharam folga nessa data FIFA estão Itakura, Sugawara, Morita, Altanaka, Junya Ito, Minamino, Mitoma, Doan, Ueda, Maeda. Enfim, praticamente um time inteiro de ausências. E se você pegar esse time titular que jogou contra a Austrália, só Matida e Kamada seriam jogadores que disputam titularidade contando força máxima. E você tem o Joel Fujita, que seria uma opção, uma alternativa aí para reserva dos volantes, e de resto é tudo no máximo terceira opção nas suas posições. Então era um time do Japão muito mais perto de ser um time C do que o time B, como vi muita gente falando, o Japão tava com um time B, mas era muito mais perto de um time C, considerando que a maioria desses jogadores que foram titulares não são nem o reserva imediato nas suas posições. Por um lado, esse resultado aí com vitória da Austrália foi bom para apimentar um pouco essa rivalidade, né? Já que ultimamente o Japão estava dominando esse clássico aí contra a Austrália, né? Não perdia um jogo desde as eliminatórias em 2009, então já era mais de 10 anos, aí, 15 anos, né? Sem vitória aí da Austrália. O Japão então entrou em campo, né, com um time bem mais alternativo que o esperado, o Hirakawa e o Tawara Tsumida estreantes, né, o Hiroki Sekine também estreando pela seleção japonesa. Então era a maioria dos jogadores, né, a maioria dos titulares, né, só tinham uma, duas, no máximo 3 partidas com a seleção, né. Então apenas só o Matida e o Kamada seriam jogadores que normalmente seriam ou disputariam titularidade. Teve alguns jogadores que tiveram boas atuações, eu gostei do Sekine e do Watanabe na zaga, o Hirakawa fez uma boa partida também, e assim como disse o Bruno Mioto, também achei que o Joel Fujita foi o principal jogador do Japão nessa partida, em parte porque como a Austrália estava fazendo um bloqueio lá no terço final do campo, né, na parte do meio campo o Fujita tinha um pouco mais de espaço para jogar, né? O grande problema dessa partida foi que a Austrália basicamente repetiu a estratégia do jogo de ida lá em Saitama, porque deu certo, né? Armou aquela retranca, o time 100% na defesa, completamente recuado, abdicando de jogar, simplesmente esperando que o Japão cometesse um erro. No caso daquele jogo cometeu, né? Teve aquele gol contra lá do Taniguchi, aquele jogo terminou empatado, e dessa vez também estava com cara de empate, né, que até que no finalzinho saiu aquele gol. Mas pra mim esse jogo foi um jogo muito sonolento de assistir. Parecia mais do que um amistoso, parecia até um treino de ataque contra a defesa, porque é difícil você ter um jogo bom, um jogo com emoções, quando um time abre mão de jogar, que foi o que a Austrália fez. A Austrália não queria jogar. E o Japão também não jogava com tanta urgência assim, porque já estava classificado. Então, nessa situação, não tem como você ter um jogo bom, porque um time não quer jogar e o outro não precisa se esforçar tanto, porque não precisa do resultado, né? Lembrando que a Austrália precisava do resultado, a Austrália não estava classificada ainda. O empate era um resultado, não era o ideal, né, para a Austrália, né? Um empate poderia, dependendo dos outros resultados do grupo, poderia deixar a Austrália numa situação mais difícil, buscando a classificação para a Copa. E mesmo assim, mesmo jogando em casa, mesmo com o estádio cheio, eles
se recuaram, né? Foram uma postura completamente passiva, extremamente pragmática, né? A postura do técnico Tony Popovich. E por causa disso, apesar de todo esse domínio do Japão na partida, não dá para dizer que o Japão soube usar bem esse domínio, porque mesmo criando, né, várias chances, quase chances, né? Na verdade, o que teve de chance mesmo só foi uma chance boa em cada tempo. No primeiro tempo foi um chute de longe do Hirakawa, que passou perto da trave, e no segundo tempo teve a melhor chance do jogo, que foi aquela do Kubo, que ele limpou a marcação e conseguiu, né, ficar na boa posição para chutar, acabou chutando para fora. Tirando essas duas chances, o Japão não teve nenhuma boa chance de gol. E só teve uma finalização no gol, que foi um chute também do Hirakawa lá no final do primeiro tempo, que o Ryan defendeu. De resto, todas as finalizações do Japão foram para fora ou foram bloqueadas. Então, em questão de produtividade do ataque, o Japão foi muito mal nessa partida. Essa convocação eu achei muito interessante pelo fato não só de nós termos um time C de jogadores bem convocados, mas de ver, por exemplo, nomes como o próprio Hirakawa, que joga, por exemplo, no Fagiano Okayama, se não falar a memória, o Botempo pode me corrigir, e o Jonosuke Suzuki, que joga no Shonan Bellmare. Ou seja, há quanto tempo a gente não via nomes de jogadores de times da J-League que não são os principais numa lista da seleção japonesa? Isso é muito bom. Isso mostra também que os times japoneses continuam aprendendo a formar jogadores. Claro, uma hora esses jogadores estarão na Europa, mas eu acho muito importante a gente chamar esses jogadores, se tiverem um potencial maior, para testar num jogo como esse, que aí a gente pode achar novas formas de fazer um esquema melhor, de ter um repertório melhor. E é uma coisa também que eu vejo muita gente que reclamou, por exemplo, mas num jogo a gente precisa de renovação e tal. Mas aí num jogo como esse, que testa jogador e perde, a mesma pessoa vai lá e diz, por que não colocou os principais? Ou seja, eu acho que foi um bom teste, um bom aproveitamento desses jogadores, ainda mais com a questão que a gente até falou antes, dos jogadores principais, eles terem descansado, porque foi um final de temporada muito complicado na Europa, e os poucos que foram saindo da Europa, eles ainda tiveram que ir para o Japão fazer a primeira... não de convocação, o primeiro aquecimento, né? Aí depois tinha que ir de avião para Perth, na Austrália, que é uma viagem muito longa. Inclusive, Perth falam muito, né, que é a cidade grande mais isolada do mundo, porque você não tem uma cidade perto para você chegar, para você fazer uma escala. Ou seja, tudo isso pega muito nessa questão da logística com um time que foi montado do Japão para jogar esse jogo contra a Austrália. Imagina se a gente chama todos os jogadores principais para virem jogar contra a Austrália, os caras totalmente arrebentados. Vocês acham que o rendimento deles seria melhor? É claro que não. Por isso que foi uma escolha muito bem feita do Muriaço, inclusive dando chance até para jogadores que não são dos times principais da J-League. Uma coisa que é interessante, esse semelhança perguntou do Hirakawa, se ele é do Fagiano, se foi ele é do Bristol City, né? Ele já tá jogando na Inglaterra, né? Isso mesmo. Hoje ele é do Bristol City. Mas uma coisa que eu acho interessante nessa convocação é que eu imaginei que o senso de urgência dos caras que fossem jogar seriam muito grandes. Por quê? Porque a maioria desses jogadores, eles não vão ter muita chance na seleção, a maior parte deles, né, se eles não vingarem como jogador de seleção. O próprio Hashi mesmo, que nesse jogo entrou como camisa 9, e depois entrou o Mate no lugar dele, ele é um jogador já de 28 anos, 28 para 29 já, né, então não é um jogador tão jovem assim, né,
Então, é um cara que sabe, né, que ele precisa... hoje, se não me engano, ele joga no Blackburn, né, e precisa dar resultado se ele quiser ter essa opção de ser um possível banco para a Copa do Mundo, ou um cara pensando, sei lá, para a próxima Copa da Ásia, para um próximo ciclo, né, para ser um dos nomes do jogador acima dos 30 para a próxima Copa do Mundo, entendeu? Então, assim, eu senti, talvez, que essas tentativas de chutes, essa tentativa de finalização de fora da área, claro, muitas delas porque não conseguiram abrir espaço dentro da zaga, e aí tinha que fazer o chute de fora da área, arriscar. Muito foi também um pouco por talvez esse nervosismo de, pô, eu tenho que mostrar resultado, eu tenho que fazer o gol e tudo mais. Então eu acho que nesse jogo, eu imagino que tenha em algum, pelo menos uns 2, 3 jogadores ali, esse senso de urgência um pouco maior. Não, o Fujita não, se é Fujita não, outros jogadores não. Mas no caso desses que entraram pela primeira vez ou estão com, sei lá, 2 jogos para a seleção, com certeza foi uma chance de ouro. Para nós, como espectadores, 1-0, a derrota, a quebra do tabu, né, que a gente não ganhava, que a gente não perdia tantos anos, quase 15 anos da Austrália, não perdia para a Austrália, ou o tabu dos 16 jogos de invencibilidade. Para a gente isso aí é um detalhe apenas, né, mas para alguns jogadores ali, eu acho que é uma chance que, se tivesse sido convertida em uma bela vitória, né, eu acho que poderia ter dado uma dor de cabeça maior pro Moriaço, que acabou não dando, né? Então, a gente pede, às vezes, muito essas mudanças na seleção. Poxa, quero ver caras novas. Isso eu falo em todas as seleções, né? O futebol brasileiro hoje vive muito disso. Queremos ver caras novas na seleção, queremos ver jogadores novos na seleção. Mas quem vem, muitas vezes, não dá conta, né? Também tiveram pouquíssimo tempo também para se organizar, e aí meio que, né, a maioria desses jogadores talvez nunca tinham jogado juntos na vida, né, por muito tempo, então tudo isso implicita talvez num jogo que não foi tão tecnicamente interessante. Eu até achei legal alguns chutes que o Japão tentou dar, algumas tentativas, mas como o Bom Tempo frisou, né, a grande maioria foram bolas que passaram até muito longe do gol, né? Então isso não entra como um fator positivo, né? O Japão só cozinhou mais o jogo, ficou mais tempo com a bola, né? No final das contas, o Japão teve, se não me engano, foram 13 finalizações, né? E dessas 13, apenas uma ou duas, né? Foram realmente finalizações ao alvo, né? Então o Japão chutou demais, mas também chutou muito, porque muitas vezes não sabia muito o que fazer e acabou arriscando de fora da área, né? Para vocês, Bom Tempo e Mioto... Uma correção, Thiagão. O Claro. jogador que eu falo do Fabiano Okayama é o Ryunosuke Sato. Ah, tá, Ryunosuke Sato, ok. Para vocês, essa questão do gol, né, do como acabou se criando a jogada do gol da Austrália, que foi ali talvez um dos poucos lances onde a marcação não conseguiu parar o jogador, né? Teve ali toda a questão do avanço, né? Um pouquinho próximo ali do finalzinho ali do lado direito do campo, e teve o cruzamento para dentro da área ali. Se não me engano, foi o McCree, né? O McGree que fez o cruzamento ali para trás, e aí chega o jogador australiano e faz a finalização e é gol. Para vocês isso dá para se considerar uma falha de marcação, o que gerou o gol? Ou até, se a gente for ver, a gente tinha 4 jogadores no lance, né? Um deles até com a mão para trás, né? Não, porque a gente sabe que hoje, independentemente se o toque for na mão ou não, involuntariamente ou não, é pênalti, né? Então, teve uma consciência ali de você fechar os ângulos, né? Para vocês, vendo esses lances uma ou duas vezes, foi uma falha defensiva que gerou o gol da Austrália, ou foi mérito de uma Austrália que no final das contas achou uma brecha em um momento de falha emocional ou tática da seleção japonesa? Olha, pra mim foi falta de concentração, porque faltou aquele jogo em que tava com cara de 0-0 desde o início, né? Um time não querendo jogar, o outro sem fazer muita força, e no finalzinho meio que o Japão deu uma forcinha pra Austrália, porque quando o Kamada recuou pra posição de volante, ele estava errando alguns passes que estavam dando contra-ataques de presente para a Austrália. Eles não estavam aproveitando aqui, até porque um dos méritos do Japão é que quando perdia a bola eles sempre recuperavam muito rápido. Então essa transição ataque e defesa do Japão é uma coisa que o Japão do Moriyasu tem feito muito bem nos últimos jogos e estava fazendo muito bem nesse jogo, tanto que a Austrália passou o jogo inteiro sem ameaçar. Porém, no finalzinho,
teve uns passes errados lá no Japão na saída de bola que a Austrália aproveitou para uma das raras chances em que o time conseguiu ficar com a bola no campo de ataque. Foi um desses momentos que o Kamada errou um passe e a Austrália chegou com a bola no campo de ataque já no 45 do segundo tempo. E o que desequilibrou mesmo na jogada foi o McGree em cima do Seco. Foi um lance lá, um individual, né, que o McGree foi mais esperto que o Seco, conseguiu ganhar a jogada dele e chegou na linha de fundo. Aí o Seco também, né, como o Mioto falou, não entrou bem no jogo, já estava errando alguns passes lá no ataque também, mostrando insegurança, né, e nesse momento no lance do gol foi o que fez a diferença, né, ele perdeu um duelo 1 contra 1, e aí foi o que desmontou a defesa japonesa, né. Sim, eu concordo com vocês. Acho que o time, até mesmo pelo jogo, pelo clima do final do jogo, né? Que tava quase com 90, o Japão parecia que realmente não tava querendo muito jogo, assim, tava querendo mesmo realmente segurar o 0-0. Só que também acho que seria bom, como o próprio Bom Tempo disse, dar o mérito pro McGree, até porque, por exemplo, na parte final do segundo tempo, o Tony Popovich ele colocou o McGree e o Daniel Arzani. São dois jogadores rápidos, só que o Arzani era um jogador que a Austrália precisava, que era um jogador de criação. Ou seja, nessa jogada que começou com o Berrit, inclusive, curioso, o gol do Berrit sai no começo de uma jogada iniciada pelo próprio Berrit. Ele passa a bola pro McGree, o Arzani chama a marcação japonesa, o McGree ele passa pelo Seco, que já estava já um pouco disperso, chega a bola na área, aí ele lança e há um buraco ali na área do pênalti que sobra livre pro Berrit acertar o chute de primeira, que ali o Conceitani não teve muito o que fazer. Ou seja, foi um misto de um pouco de falta de concentração, né, um pouco até também de um pouco de cansaço já por causa do jogo, do que também o mérito da Austrália em ter achado esse espaço no momento certo. Esses detalhes realmente eles fazem toda a diferença. No final do jogo acabou tendo esse detalhe negativo, né? Mas, por exemplo, se tivesse segurado 0-0, com certeza essas transições, né, de defesa ao ataque, quando o Japão erra passe de bola, quando dá chance para o ataque, essa reposição toda, sem dúvida foi bem mais positivo do que negativo, mas como, né, acaba saindo o gol, acaba ficando essa mancha. Nessa partida ainda tem o detalhe interessante, né, que hoje na seleção australiana, que eu não sei dizer, tá? Eu falo aqui, não, o Elias, que é o grande especialista em futebol australiano, da seleção principal masculina, mas tem dois jogadores que jogam no Japão, né? Tem o Duke, né, que todo mundo conhece mais pelo Batidas Elva, né? E tem o Jason, acho que é o Jason Geria, que joga no Brex Liga, tá? Geria, né? Joga no Brex Liga tá aí e tal. Então, interessante que hoje na seleção australiana ainda, né, temos jogadores que atuam dentro do futebol japonês. Depois dessa ajuda, né, que o Japão acabou dando indiretamente, né, para a Austrália, mas méritos para a Austrália, no final das contas, conseguiu o seu gol, precisava do gol. Achei muito engraçado que nas mídias que falam sobre o futebol australiano, não brasileiras, não vi nada brasileiro, mas nas mídias gringas, e no próprio canal oficial da Austrália, os highlights do jogo eles foram muito comprimidos, né, diminuídos, né, não teve muita coisa, muito mais chute para fora, mas foi muito mais highlight, literalmente mesmo assim, né? O highlight do highlight mesmo, e o gol que da vitória da Austrália acabou sendo repetido várias vezes para meio que dar um tempinho maiorzinho lá de highlight. Então é muito curioso que, como o jogo não foi lá aquelas coisas pro futebol australiano, mas o resultado foi mais importante. O gol foi repetido várias vezes para dar uma aumentada no vídeo, senão realmente o vídeo teria com 1 minuto e meio no máximo, aí acabou aumentando um pouquinho mais. Esse jogo ainda teve a questão de, após esse jogo, né, alguns cortes, né, que a seleção acabou tendo, né, pro próximo jogo, lesões e tudo mais. Achei até estranho, né? A quantidade de lesões do Japão acabou tendo, se não me engano, foram 2 bom tempo jogadores que foram cortados de um jogo para o outro? Ou foram mais de 2? Foram 3, né? O Koki Machida, o Yoshi Watanabe, os 2 zagueiros que começaram jogando, né?
os dois machucados, e também o Koki Kumasaka, volante, né, do Kashiwa Reysol, que se machucou no treino, né? Então ele foi cortado depois do primeiro jogo e nem chegou a jogar. Os outros dois ou os três, foi especificado quais foram as lesões, ou isso não foi só jogado ao vento mesmo? A gente não tem exatamente quais foram as lesões desses jogadores. A JFA só falou que foi lesão mesmo. E do Kumasaka acho que foi meio grave porque ele teve que ir pro hospital, inclusive, mas ainda não cheguei a ver o que ele teve exatamente. Provavelmente é ligamento, e aí complica demais. Pro segundo jogo, no dia 10, né? O jogo é data de hoje, né? Aí, realmente, se o primeiro jogo foi cara de amistoso, esse então, o rachão, né? Do brabo, né? Que realmente o Japão jogando numa facilidade incrível contra a seleção da Indonésia. A Indonésia ainda saiu bem no lucro nessa eliminatórias asiáticas, mas o Japão ainda mais modificado, teve uma vida extremamente tranquila, com o Kamada e Kubo sendo as grandes referências, né, dessa seleção que entrou em campo hoje, e o Japão não teve nenhuma dificuldade, inclusive, foram 2 passes para gol que o Kubo simplesmente chegou na frente e tocou por cima da zaga, né, deu um famoso totó por cima da zaga, e então isso mostra o quanto a seleção da Indonésia ainda vai demais. A Indonésia não conseguiu fazer uma finalização para gol, né? Então realmente jogando em solo japonês no grande suitão. Então, pô, ter Bruno Miyota aqui tem um detalhe a mais, né, dessa partida, e foi realmente um jogo muito, mas muito fácil. Né, talvez nem a gente tenha mais a falar de outros jogos do que realmente desse, apesar dos detalhes interessantes que tivemos dos jogadores que acabaram jogando essa partida. O Japão entrou modificado mais uma vez, né, nessa partida, mesmo tema tático, né, mas entramos com Osaka no gol, Suzuki, Seko e Takai como zagueiros. O nosso volante, o Ataru Endo, olha, a gente entrou nessa partida. Sano, Mito, né? Se não me engano, o Shunsuke Mito era um dos jogadores que fez sua estrela pelo Japão nesse segundo jogo. O Morishita, né? O Ryori Morishita. Na frente, Kubo e Kamada, como jogadores referências dessa equipe. E na frente, Shuto Machino foi o nosso centroavante nessa partida. Durante o jogo, né, entrou o Nakamura Keito no lugar do Kamada, entrou o Kodai Sano no lugar do Shunsuke Mito, entrou o Sato Ryosuke Sato, entrou Rosoya, né, o Mal Rosoya entrou e fez gol, então é um detalhe interessante pra gente falar um pouquinho hoje, e novamente entrou aí o Tawara Tsumida, entrou no finalzinho do jogo no lugar do Shuto Machino. Essas foram as substituições, e os gols do Japão, aí foi a festa, né, até anotei aqui separadamente. O Japão fez o gol no primeiro tempo com o Kamada, com assistência do Mito, né, do Shunsuke Mito. Kubo fez o segundo gol com assistência do Machino. O Kamada fez o terceiro gol com a assistência do Kubo, né? Então o Kubo fazendo gol e assistência, inclusive Kubo jogando com a 10, jogando com a camisa e a faixa, né, de capitão. Então o grande nome dessa partida foi claramente o Kubo na questão dos olhares do mundo, né, por tudo aquilo que o Kubo podia fazer nessa partida. E no segundo tempo o Morishita fez o seu gol, o Machino também fez os 58 minutos, e no final aos 80 o Rosoya bateu no canto do goleiro, né, e acabou ali finalizando os gols do Japão, e uma partida extremamente tranquila, vários jogadores diferentes marcando o seu gol, mas assim, não dá nem para dizer que foi um treino, porque a seleção da Indonésia, apesar de muito tranquila, teve um bandeirão maravilhoso lá, né, com o mascote da Indonésia, né, que é como se fosse aquela garuda, aquela águia gigante, abraçado com o Japão meio que um lobo branco, uma coisa assim, tal, bem, bem diferente, uma torcida muito empolgada, muito vibrante, sempre levando a sua seleção local, mesmo jogando fora de casa, sempre marcando presença, mas uma Indonésia muito fraca, e um jogo que não dá para dizer nem que foi um treinamento para o Japão, porque realmente o adversário era muito abaixo dos demais adversários. O Japão não teve dificuldade nenhuma. Thiago Bom Tempo, o que você tem a dizer sobre esse passeio do Japão contra o Garuda Squad? Olha, apesar de o jogo ter sido tão fácil, né, vale lembrar que a Indonésia é um dos times que se classificaram para a próxima fase, né, então não é essa baba toda, apesar de que o Japão goleou, né, nos 2 jogos contra a Indonésia. É um time que deu bastante trabalho para
para as outras seleções do grupo, né? Essa foi uma escalação do Japão com 9 mudanças, né, em relação ao outro jogo, então o Moriyasu botou quase todo mundo que ele convocou. Dos convocados, que não jogaram foram só 3, né? O Zion Suzuki, que dessa vez ganhou um descanso, né? Os outros 2 goleiros foram testados. O Nagatomo, que é aquele que vai ser convocado mais para ajudar lá no clima do vestiário, né? Pela influência, veterano e tal. Não tem sido nem relacionado para os jogos, mas tem essa tradição, né, na JFA desde lá da Copa de 2002, quando o Trussier queria colocar uns veteranos lá para dar mais motivação pro time que ainda era muito jovem, né? Como deu certo, então virou meio que tradição na JFA, então geralmente eles fazem isso. Já teve Copa que foi o Kawaguchi, na última era o Kawashima, né? Enfim, agora tudo indica que vai ser o Nagatomo, essa presença de veterano lá que geralmente não joga, mas que JFA acredita que tem uma influência positiva com o elenco, e realmente, né? Você vê lá quando os jogadores estão comemorando, o pessoal lá até fora do campo mesmo, né? O Nagatomo é aquele cara que tem uma influência muito positiva, que todo mundo respeita, que fala bastante, que parece até um assistente a mais. Nessa escalação do jogo contra a Indonésia, né, foi a estreia do Junnosuke Suzuki, um zagueiro muito bom, revelação lá do Shonan Bellmare, zagueiro canhoto que joga pela esquerda, tem não só na marcação, né, que ele é também bom também na saída de bola, então o passe dele, a qualidade do passe dele com a perna esquerda é muito boa, ele mostrou isso no jogo contra a Indonésia. Toda a zaga japonesa fez uma boa partida, né? O Kota Takai, que é um dos mais jovens, mas que já está mostrando condição até de, quem sabe, no futuro próximo, disputar a titularidade, contando que quando não tiver, né, todos os titulares disponíveis. O Seco, que conseguiu se redimir, né, do jogo contra a Austrália, que ele foi mal, fez uma boa partida, muito segura agora. O camisa 10 da Indonésia, o Romani, foi completamente anulado pelo Seco, não conseguiu fazer nada o jogo inteiro. O Seco, então, conseguiu cumprir muito bem esse papel de anular o centroavante adversário. Muito boa partida do trio de zaga japonês. O goleiro, que dessa vez foi o Osako, não teve trabalho nenhum, né? Só teve um lance lá que ele precisou sair da área para cortar um lançamento com os pés, mas de resto não fez nenhuma defesa. Os 2 alas, né, o Morishita pela direita, fez um primeiro tempo mais... não apareceu tanto no primeiro tempo, mas no segundo foi muito bem, né? Fez um dos gols do Japão, um cruzamento lá do Matino que ele pegou de primeira, e foi um chute colocado, né, bem no cantinho lá onde o goleiro não alcançava, tirando do zagueiro que marcava ele também. Quase teve uma assistência no cruzamento para o Kodai Sano. O Mito, que é um dos, acho que é o mais baixinho, né, do elenco. Até achei engraçado que na hora do hino nacional ele tava com o Kota Takai do lado dele, que tem 1,92, né, o Mito tem 1,64, então parecia uma criança, né, quase da mesma altura das crianças que entram lá junto com os jogadores. Mas mostrou resultado, né? O Mito é um dos estreantes também, né? Mostrou resultado, deu assistência pro primeiro gol, um cruzamento cirúrgico, né? A bola que ele botou lá na cabeça do Kamada para fazer o primeiro gol. Muito bom o cruzamento dele. Fez uma partida boa estreando pela seleção. Os volantes, né? Achei até curioso o Moriyasu escalar 2 volantes defensivos juntos, né? O Wataru Endo e o Kaishu Sano, que são 2 jogadores que têm a marcação, né, como principal característica. Geralmente se escala um volante mais defensivo e outro mais criativo. Não, dessa vez o Moriyasu escalou 2 volantes bem defensivos, mas acredito que, por um lado, era mais a preocupação em deixar o time vulnerável aos contra-ataques, sabendo que iria dominar completamente a posse de bola, que foi o que aconteceu, né? Então, você tem esses 2 volantes mais preocupados com a cobertura, né? Então você tinha mais espaço para os alas, né? O Mito na esquerda, o Morishita na direita, poder apoiar o ataque, até mesmo os zagueiros extremos, né? O Junnosuke Suzuki pela esquerda, o Takai pela direita, 2 zagueiros que têm muita qualidade no passe também para apoiar. Então, nesse sentido, eu acho que foi uma boa escolha do Moriyasu, porque, como você falou, né, Indonésia, 0 finalizações, 0 tentativas de finalizações, né? Então eles não produziram absolutamente nada no jogo inteiro. A Austrália, que já não tinha feito quase nada, a Indonésia fez menos ainda.
E grande parte disso foi essa transição, né, do ataque para a defesa, que o Japão fez muito bem, foi perfeito nesse jogo, né, principalmente o posicionamento do Endo e do Sano estava muito bom. O Endo ficou com um volante um pouco mais recuado, né, o Sano várias vezes ele subia mais pro ataque, até que chegou até a participar da jogada de 2 gols, o Kaishu Sano, e inclusive um dos estreantes do dia, né, foi o irmão do Kaishu Sano, Kodai Sano. Tinha até umas fotos que estavam circulando na internet dos dois quando criança, né? Então é basicamente um sonho de criança deles se realizando, né? Os dois jogando juntos na seleção, jogando juntos ao mesmo tempo, né? O Kodai Sano e o Kaishu Sano. Também teve a estreia do Ryunosuke Sato, que é o mais jovem do elenco, né, com 18 anos, um dos mais jovens a estrear com a camisa da seleção japonesa. E em jogo de eliminatórias, ele se tornou o mais jovem a estrear, porque até hoje esse recorde era do Shinji Kagawa, que com 19 anos ele estreou pelo Japão em jogo de eliminatórias, e o Ryunosuke Sato com 18 anos e bateu esse recorde, mas não é assim um mais jovem contando todos os jogos, né? Apenas em eliminatórias, né? Em jogos competitivos. Mas o trio de frente, né, foi o que decidiu o jogo, né? Kubo, Matino, Kamada. Então foram atuações excepcionais, né? Kamada com 2 gols, Matino com 1 gol e 2 assistências, Kubo com 1 gol e 2 assistências também. Foi muito bom a gente ver uma grande atuação de centroavante, uma coisa que tem sido raro, né, na seleção japonesa. Você vê um jogo que o centroavante vai e decide, né? O centroavante tem uma grande atuação. Isso era algo que estava incomodando muito nos últimos jogos. E mesmo quando o Japão ganhava, falava, mas faltou o gol do centroavante. Mas o centroavante podia ter feito um pouco melhor. Mas cadê aquele centroavante que faz gol, né? Tá certo que esse jogo não serve como referência, é bom a gente frisar isso, né? Não vai ficar criando expectativa, não vai achar que o Matino é aquele cara que vai chegar na Copa e vai fazer hat-trick, vai ser o nosso artilheiro. Não, calma, muita calma nessa hora. Muita calma. Não serve como referência. Até porque, né, o Matino, ele vem de um time na Alemanha que acabou de ser rebaixado na Bundesliga, né? O Rosenkiel. Exatamente. O Matino vem até de uma temporada boa, né? Conseguiu fazer 11 gols no campeonato alemão para um time que foi rebaixado, né? Então, ele aproveitou bem essa chance que ele teve, né? Eu digo que esse jogo não serve muito como referência porque não é o time principal do Japão. A Indonésia é um time que também está passando por muitas mudanças, né? Trocou de técnico, está testando vários jogadores novos. Enfim, e como era um jogo em que as duas seleções já estavam classificadas, né? O Japão já classificado para a Copa, a Indonésia já classificada para a próxima fase, então não dá para dizer que esse jogo serve muito de parâmetro. Porém, eu diria que o Matino é o jogador que ganhou mais pontos pensando em uma convocação para a Copa do Mundo, porque no momento da convocação para esses jogos, eu diria que o Hashi, por exemplo, ele estava um pouquinho à frente do Matino na hierarquia, né? A hierarquia do Moriyasu. Porém, o Hashi não jogou bem, né, no primeiro jogo, não aproveitou a chance que teve. Já o Matino aproveitou muito bem a chance nesse jogo. Então, em questão de atacante, que você tem várias opções para atacante, né? Você tem, por exemplo, o Ayase Ueda, que descansou, tem o Koki Ogawa, que era a reserva do Ayase Ueda, que ficou um tempo machucado e não foi chamado, o Daisei Maeda, tem o Furuhashi, tem o Asano, enfim, tem o Hosoya, né, que ganhou chance agora, até chegou a fazer gol também. Enfim, tem muitas opções de centroavante, mas você não tem aquele centroavante. Você tem o Ueda, que é o titular, né? Mas faltam, assim, não tem aquele jogador que fala, esse é o centroavante do Japão, né? O Matino, acho que ele conseguiu subir alguns degraus aí na hierarquia para pelo menos falar, tem aí alguém que pode disputar a posição com o Ueda, até porque por causa dessa temporada que o Matino fez na Bundesliga, apesar dele ser rebaixado, provavelmente ele vai poder continuar jogando em um time de primeira divisão, vai continuar jogando em uma liga grande, porque o desempenho dele foi bom bastante para isso. E sobre o Kubo, né? A gente viu o Kubo pela primeira vez com a camisa 10, pela primeira vez como capitão. Achei até engraçado isso, né? Porque o Wataru Endo, que é o capitão da seleção,
Mas ele foi titular dessa vez, né? No jogo contra a Austrália ele não jogou. E mesmo ele sendo titular, quem ficou com a abraçadeira foi o Kubo, né? Depois que o Kubo foi substituído, aí que o Endo pegou a abraçadeira. Eu tava até tentando procurar na internet aqui, na imprensa japonesa, que eles estavam comentando sobre isso, né? Se tinha alguma declaração e tal, por que o Kubo pegou essa abraçadeira de capitão nesse jogo, né? E pelo que eu tava vendo aqui, foi uma sugestão do Moriyasu, que depois do jogo contra a Austrália, né, que o Kamada foi o capitão, eles estavam pensando em não ter apenas um jogador como capitão, né? E aí o Moriyasu chegou, conversou com o Endo e falou: tô pensando em botar o Kubo como capitão, o que você acha? Até porque, pelo que o Moriyasu falou, né, durante os treinos ele vê que o Kubo mostra um senso de liderança muito grande, né? Então, mesmo ele sendo muito jovem, né, acabou de fazer 24 anos, ele já tem essa liderança natural, né? Uma coisa que era também característica, por exemplo, do Hide Nakata. Ele que chegou muito jovem na seleção japonesa e já estava lá com seus 20 e poucos anos, mandando nos veteranos lá de 30, como se não existisse a hierarquia, né? E que de fato não deve existir no futebol, né? O Nakata foi um cara que chegou para quebrar essa tradição, né? Esse aspecto assim da cultura japonesa que já vinha de muito tempo, mas que não se encaixaria muito bem no futebol. E o Kubo tem, né, essa característica aí que o Nakata tinha, né? Segundo o Moriyasu, ele nos treinos ele mostra uma liderança muito grande. Então o Moriyasu pensava, acho que eu vou dar essa abraçadeira de capitão pro Kubo, para não ter só um capitão no time, né? Ele estava pensando em ter mais de um capitão. Então, além do Endo, ele quer dar essa maior responsabilidade pro Kubo, né? E também coincidiu, né, que dessa vez, como o Doan não foi chamar, o Doan, que geralmente é o camisa 10, a 10 acabou ficando vaga e o Kubo pegou. Eu acho que também é uma forma de simbolizar esse momento que o Kubo vive na carreira, né? Ele já, ainda com 24 anos, mas ele já tá no ponto em que ele finalmente se tornou o grande craque, o principal jogador da seleção japonesa, né? Hoje já dá para dizer, ano passado, por exemplo, não dava para dizer que o Kubo era o principal jogador do Japão, porque você tinha o Mitoma, você tinha o Junya Ito, que desde as últimas eliminatórias, praticamente todo jogo era o gol, assistência, decidindo o jogo. Agora não, né? O Junya Ito ficou um tempo fora, o Mitoma sofreu com algumas lesões, não jogou nessa reta final. E o Kubo foi, de longe, o cara mais decisivo do Japão. Tem sido o cara mais decisivo do Japão nessa reta final de eliminatórias e ele mostrou isso nesse jogo, né? Um dos melhores em campo, para mim, tanto o Kubo quanto o Matino quanto o Kamada tiveram desempenho, atuações equivalentes, né? Eu até, na minha análise, botei o Kamada como o melhor em campo porque ele jogou só o primeiro tempo, mas ele decidiu o jogo, né? Fez 2 gols, participou da jogada de mais um. Inclusive o terceiro gol do Japão, né, o segundo do Kamada, foi um golaço, né? Parecia até que ele tava brincando com a defesa da Indonésia, quando ele pegou a bola, cortou 2 zagueiros, deu um toquinho só por cima do goleiro, né? Achei muito bonito esse gol do Kamada, mas a atuação do Kubo também é espetacular, e o Matino, que deu um grande passo rumo à convocação para a Copa do Mundo, na minha opinião. Uma coisa que eu fiquei pensando exatamente sobre esse gol do Kamada, você falou bastante coisa interessante, mas sobre esse gol do Kamada, é que parecia que o Kamada era um world class, né, fazendo esse gol, né, e é um negócio meio assustador porque se você voltar 2 anos atrás, o Kamada era um cara que já foi pouco contestado, né, na seleção japonesa, né, então esse lance que ele faz, faz um lance, né? Foi um lance apenas, mas a maneira que ele faz o gol, driblando e tudo mais, batendo, assim, parece que ele tava. Ele e o Kubo parecia realmente que eles estavam. Eu vou reusar um termo que eu já usei, parecia que estava em outra rotação, né? O Kubo parava a bola, tocava e parecia que tava todo mundo. Ele tava muito. Eles pensam muito mais rápido, né, que os jogadores da Indonésia, né? Isso meio que ficou meio nítido, né, em algumas jogadas. Todo mundo fica muito paralisado, né, quando eles estão com a bola. O Kubo colocando a bola onde quer, o Kamada com controle, né, de finta, muito próxima. Então, assim, o Kamada realmente nesse lance, assim, parecia que era, assim, um jogador fora da curva, né? E pra mim o Kamada não é um fora da curva, ele é um excelente jogador, mas não é um fora da curva, né? E então ficou meio discrepante, né, quando você vê que ele limpou com tanta facilidade e fez o gol. Sobre o Kubo, uma coisa que é meio até assustador a gente pensar é que o Kubo já tá, né, numa maturidade
e que o Wataru Endo já é um cara de 32 anos, né? Então é bem passivo da gente imaginar que esta pode ser a última Copa do Endo. Ele vai chegar com 33 para essa Copa. Então na próxima ele vai estar com 37 para 38. Então, pô, você consegue imaginar que talvez, a não ser que, né, que se cuide muito bem, que as lesões não, né, mas que ele não vai chegar no seu auge na próxima Copa do Mundo. Então, já é de se pensar num próximo capitão, né? Então, isso é muito, como passa rápido, né, o futebol, né? Às vezes rápido até demais, né? E você vê hoje o Kubo com, pô, camisa 10, principal jogador ofensivo dessa seleção japonesa hoje, jogando excelentemente bem, né? Sendo esse homem de liderança fora de campo. Então, pô, é uma evolução, assim, do Kubo, assim, nos últimos anos, desde quando a gente fala assim, pô, será que a seleção precisava do Kubo? Né? Será que o Kubo realmente uma hora vai se afirmar na seleção? Pensando em números passados da última Copa do Mundo, enfim, dos últimos 3 anos atrás, e hoje, tudo aquilo que se afirmou do Kubo na seleção é uma evolução em um ciclo, uma evolução assim gigantesca de um nome muito grande. O Matino, que você falou que é um cara que ganhou pontos com você, e também com a imprensa no geral que cobre o futebol japonês, e ele tem um fator que, por exemplo, o Hashi não tem, né? Ele tem 24 para 25 anos, né? O Hashi já tem 28, né? Então, pensando em ciclo de Copa do Mundo, tudo bem que a gente tem jogadores aí que chegam nos seus 35, às vezes jogando mais do que jogavam como antes, né? Você vê jogadores que conseguem esticar muito mais nessa questão de qualidade de jogo, sem depender só da idade, né? Mas no caso do Shuton Matino, ele realmente tem essa vantagem em cima de outros jogadores e jogou bem, né? Jogou bem. Eu até acho que, sinceramente, que os jogadores do primeiro jogo tiveram mais aquela pressão de ter que mostrar um resultado muito rápido, enquanto alguns parecia que claramente estavam um pouco mais tranquilos, porque sabia que tinha um pouco mais de linha para queimar da seleção, né? Mas agora que não tem mais eliminatórias para o Japão, eu acho que esses testes têm mais que continuar mesmo, né? A não ser que o Japão surpreenda todo mundo aí fechando um amistoso assim inacreditável, que sinceramente não me espero muito por isso, mas que vai forçar o Japão a convocar 100% do seu elenco, né? Até porque eu acho que vai ter uma certa encheção de saco, né, da Federação Japonesa de vocês estão classificados para a Copa, você não precisa tirar o meu jogador principal aqui no começo do campeonato, né, que é o que vai acontecer no 98% dos jogadores do Japão que atuam fora do Japão, né? Então é uma nova problemática, que é realmente o Moriyasu conseguir convocar os principais jogadores, né? Porque provavelmente no próximo amistoso algumas equipes vão chiar muito ou vão acabar nem querendo liberar, né? O Kubo, por exemplo, é um deles que eu acho muito difícil não ter uma liberação, você ter uma chiadeira muito grande por parte da sua equipe. Bruno Mioto e Bom Tempo, vocês têm mais alguma coisa para falar sobre Japão e Indonésia? Fechar esse jogo, só para só para gente fechar um negócio aí dessa partida. O bom, eu ia falar 2 coisas. Primeiro, como foi muito importante pro Kubo aquela questão de ele não levar nas costas aquele apelido de Messi japonês, que eu sempre falei aqui, foi muito importante ele se desviar completamente desse apelido. E também a questão de a gente via na Copa América, que foi jogado aqui, que a gente foi até ver o jogo lá no Morumbi, como que ele parecia já era um cara maduro com 18 anos, com 19 anos nas entrevistas, e ele deu uma leve escorregada em alguns times, como o próprio Retafe, o Mallorca. Mas aí, quando ele foi para Real Sociedad, que eu sempre falo, a Real Sociedad é um dos melhores times formadores de jogadores do mundo. Ele evoluiu muito. Ele pegou toda aquela maturidade que tinha antes e expandiu. E aliou isso com a técnica e a qualidade dele. Hoje ele passou de ser um jogador importante para a seleção, para ser o jogador da seleção, para ser o melhor jogador, que fez gol decisivo em eliminatória, que foi chave nesses 2 jogos contra a Austrália e a Indonésia. E o que a gente esperava do Kubo, felizmente, isso está acontecendo agora.
de ele se tornar o protagonista da seleção japonesa. E aí, tem um ponto que eu queria só passar para vocês rápido, que como as Olimpíadas de 2024 foram boas para o Japão, que a gente fez aquela live, fez a convocação, que a JFA não chamou nenhum jogador acima de 23 anos, e hoje nós vemos que muitos dos jogadores que foram chamados para essa seleção dos 2 jogos hoje, das eliminatórias, estavam naquele time de Paris. Como é o caso do próprio Fujita, do Sekine, do próprio Hosoya, do próprio Mito, do Hirakawa. Ou seja, como foi muito importante aquele torneio para criar uma casca da seleção japonesa, para que esses caras que, ok, hoje sentiram um pouco, talvez, mas a maioria deles jogou bem nesses 2 amistosos. Ou seja, é uma escada de evolução desses jogadores de Paris que no início a gente não botava muita fé e hoje eles podem até ser chamados para uma provável convocação em 2026 na Copa do Mundo nos Estados Unidos. E Japão nessas Olimpíadas que perde, que tudo bem, a gente saiu um pouco mais cedo do que a gente queria, né? Mas quando a gente cai nas quartas contra a Espanha, né? Quando o Japão perde 3-0, se eu não estou enganado, a gente perde para a seleção que depois acaba sendo campeã, né? Então, o Japão acabou tendo um adversário muito duro, né? Nas quartas de final. Se não fosse aquela Espanha, talvez o Japão poderia ter chegado até a semifinal, pelo menos, né? Tinha condições, porque tinha um futebol que tinha algumas certas limitações, mas passou de um grupo muito tranquilo, né? Foi uma seleção que, por mais de ser sub-23 mesmo, assim, de fato, teve nomes que com certeza amadureceram, né? A própria Espanha também, né? As Olimpíadas gerou uma safra muito bem aproveitada. Se não for para 26, provavelmente vai ser para a próxima Euro e assim por diante, porque realmente, diferente de outras Olimpíadas que nem sempre dá muitos frutos, essa última realmente foi muito positiva. Muito bom. Então, já que falamos bastante sobre o Japão, agora a gente tem que dar aquela passadinha, né, rapidamente sobre todos os resultados, né? Essa nona e 10ª rodada das eliminatórias asiáticas já tinha muita coisa já meio que encaminhada, né? Quem tá no nosso grupo lá do WhatsApp, então se você não está, sempre procure aí o grupo de resenhas do Hinomaru. A galera ficou falando bastante tempo aí sobre os resultados, os jogos, quem tava torcendo para quem, contra quem, e então a gente já tinha uma perspectiva de quem poderia, né, conseguir essas 2 vagas direta por grupos, né, quem ficaria com a 3ª e 4ª colocação, que daria direito ao 4º estágio, né, a 4ª fase das eliminatórias asiáticas, né, já que a gente sabe, né, já foram várias vezes, todo mundo já está careca de saber, que agora é estendido essas eliminatórias porque temos mais vagas para ser disputadas, então mais equipes podem tentar aí a sua vaga para a Copa do Mundo. Na nona rodada, onde o Japão perdeu para a Austrália por 1-0, né, ainda a gente teve a vitória da Indonésia contra a seleção da China por 1-0, né, um resultado muito importante que meio que cravou, né, essa 4ª colocação para a seleção da Indonésia. Poderia ter ficado em 3º se ganhasse do Japão, o resultado, tudo, mas a gente sabe que não acontecendo. A seleção da Jordânia ganhou de Oman pelo placar de 3-0. O jogo entre Emirados Árabes Unidos e Uzbequistão acabou em 0-0. O Bahrein perdeu para a Arábia Saudita por um placar de 2-0. Né? O Kuwait perdeu para a seleção da Palestina, excelente resultado da Palestina, que venceu o Kuwait fora de casa por 2-0. A seleção da Coreia do Sul, jogando fora de casa, venceu o Iraque por 2-0. O Iraque ainda teve jogador expulso ainda. Coreia do Norte e Quirguistão ficaram em empate em 2-2. E a seleção do Catar venceu a seleção do Irã pelo placar de 1-0. Na 10ª e última rodada, né, acho que um dos jogos mais assistidos foi este, que a gente vai começar falando aqui rapidamente, que foi a vitória da Austrália contra a Arábia Saudita, né, pelo placar 2-1, de virada ainda, né, que a Austrália consegue esse placar aí que joga a equipe saudita para a 3ª colocação e deixou a seleção australiana com a 2ª vaga. Eu sinceramente fiquei bem surpreso, porque imaginei que talvez seria um caldeirão muito difícil para os australianos lá em Terras Sauditas, mas a Austrália foi lá e jogou um futebol bem legal de se ver, nada tão travado como foi com o Japão, então jogou mais solto, mas ainda assim com suas limitações, e ainda assim a Austrália conseguiu uma vitória que
fez com que a Austrália fizesse uma coisa que muitos não acreditavam, eu era um deles, que era essa vitória fora de casa e a classificação de Copa do Mundo. Para os demais grupos, né, o Japão e a Indonésia, né, falamos 6-0, conversamos bastante sobre isso. Também a gente teve a derrota da Jordânia para o Iraque pelo placar de 1-0, o empate entre a Palestina e o Omã pelo placar de 1-1, o Irã venceu a Coreia do Norte com muita facilidade, pelo placar 3-0, o Kirguistão empatou com os Emirados Árabes Unidos, o Uzbequistão venceu por 3-0 a seleção do Catar, que foi bem decepcionante essa eliminatória como um todo, a China venceu por 1-0 a seleção do Bahrein, a Coreia do Sul venceu por 4-0 a seleção do Kuwait, então, e assim a gente finaliza todos os jogos. Como que ficou a classificações de todos os grupos, né? Começando pelo grupo C, né, que é o grupo do Japão, que ficou com o seguinte resultado: o Japão finalizou em primeiro lugar do grupo, né, com 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, 30 gols feitos, apenas 3 sofridos, né, o melhor ataque da competição, né, e a melhor defesa também. Então o Japão, melhor equipe asiática classificada e já classificada para a Copa do Mundo. Em segundo ficou a seleção da Austrália, né, que acabou as eliminatórias com 19 pontos, né, 5 vitórias, 4 empates e uma derrota. A seleção da Austrália conseguiu melhorar bastante, né, apesar de alguns sustos iniciais aí e tudo mais, e acabou surpreendendo a Arábia Saudita, que acabou ficando em terceiro lugar. E em quarto, a seleção da Indonésia. Em quinto, e já eliminada há um tempinho, China, né, fez aquilo que dava, né? Não se imaginava muita coisa da China. Lembra que a gente fez até alguns prognósticos sobre quem poderia passar e tudo mais com o Elias, mas a China acabou ficando decepcionando mais uma vez, mas infelizmente o futebol chinês não vive seus melhores momentos. E em último do grupo ficou a seleção do Bahrein, que essa sim a gente imaginou que poderia ser um pouquinho mais chata, mas com 4 derrotas consecutivas, o Bahrein acabou não trazendo muitas dificuldades para ninguém. No grupo B de Coreia do Sul, a Coreia do Sul, né, já estava classificada, acabou ficando em primeiro lugar com 22 pontos, em segundo ficou a seleção da Jordânia, que conseguiu uma incrível, né, segunda colocação, muito se falou da Jordânia nos últimos dias, principalmente no X, né, onde se fala mais, assim, um pouco mais plural sobre as coisas, você vê com um pouco mais facilidade, conseguiu vencer, né, a seleção do Iraque, que era a favorita a ficar com essa segunda colocação, e o Iraque acabou ficando em terceiro, e a seleção de Omã também conseguiu a sua classificação aí heróica aí, né, porque tudo se imaginava que a Palestina poderia sonhar em ficar com essa quarta vaga. No final das contas ficou com a seleção de Omã, já que as duas empataram, e se não me engano o empate de Omã aconteceu já bem próximo da metade final do jogo. Em último lugar ficou a seleção do Kuwait com 5 pontos, né, e também a seleção do Kuwait se imaginava que não teria muitas chances de poder fazer muita coisa nessas eliminatórias, então a Palestina e o Omã deram emoções finais aí ao grupo B, que foi bem interessante. E pelo grupo A, a seleção do Irã se classificou em primeiro, também com 23 pontos, né, mesma numeração da seleção japonesa, e em segundo o Uzbequistão, que fez uma eliminatória excelente até aqui, mereceu demais essa segunda colocação. E, inclusive, o Uzbequistão ficou na frente de equipes que se imaginavam que estaria até na frente do próprio Uzbequistão, né? Como a seleção dos Emirados Árabes, que ficou em terceiro com 15 pontos, e a seleção do Catar, que para mim foi bem decepcionante, ficou apenas com a quarta colocação, conseguiu classificar para a próxima fase, mas uma eliminatória bem aquém daquilo que se imaginava, né, devido aos últimos bons resultados aí dentro de casa, jogando contra o futebol asiático como um todo nos últimos anos. Eliminados, né, e sem chance de passar de fase, ficou a seleção do Kirguistão, que teve até um começo interessante, terminou com 2 empates e uma vitória, né, mas muito aquém de conseguir essa última vaga para a próxima fase. E em último lugar, já se esperado, a seleção da Coreia do Norte, que por mais que inspira muita curiosidade, sabemos muito pouco como anda o futebol norte-coreano. Bruno Mioto, qual a sua opinião sobre o final dessas eliminatórias e todas as equipes que passaram diretamente para conseguir a sua vaga para a Copa do Mundo, e também das equipes que conseguiram a vaga para a quarta próxima fase e continua vivo o sonho para chegar na Copa do Mundo de 26? Muito bem, foi uma... Eu acho que assim, muita gente reclamou muito desse formato meio bizarro de regulamento, assim, mas eu vou ser bem sincero, eu gostei demais dessa eliminatória, eu gostei. No grupo A nós tivemos, obviamente, o Irã sem problemas, com inclusive um Mehdi Taremi goleador demais, sendo muito decisivo.
A grande geração Uzbek finalmente conseguiu o sonho de uma Copa do Mundo, né? Conseguiu uma primeira classificação. O Emirados Árabes também é um time que surpreendeu, né? Porque é um time que convocou muitos brasileiros naturalizados, né, para melhorar o time. E isso acabou fazendo uma certa diferença, né, nessa terceira colocação. O Qatar acabou sendo acabou sendo uma grande decepção, né? Mas acho que pega muito pela questão do fim do ciclo, do título da Copa da Ásia, né? A aposentadoria do principal nome, né? Que é o Hassan Al-Haidus. Ou seja, tudo isso pega na questão. Inclusive agora o Qatar vai ter que tentar a quarta fase com um novo técnico que é um conhecido, né? O Julian Lopetegui. Kirguistão e Coreia do Norte, acho que o Kirguistão surpreendeu até, porque o Kirguistão ele fez do seu país uma fortaleza nos jogos contra, por exemplo, contra o próprio Uzbequistão, que vendeu muito caro os jogos. A Coreia do Norte acabou decepcionando, né? Apesar que tirou uns pontinhos de lá e cá. O grupo B, pra mim, eu acho que foi o grupo onde nós tivemos uma, assim, a Coreia do Sul. Eu realmente eu não sei o que acontece com a Coreia do Sul, porque era um grupo para a Coreia do Sul terminar da mesma forma que Irã e Japão terminaram e a Coreia do Sul conseguiu a façanha de se complicar num grupo desses com um time até melhor do que o resto do grupo, só que tropeçou em resultados muito idiotas, né? Como empatar duas vezes com a Palestina, empatar com a própria Jordânia em casa. Ou seja, é aquela classificação meio que se fosse em outro formato, outro grupo, acho que a Coreia não teria tanto merecimento em passar. Mas como passou, né? A Jordânia também é uma ótima surpresa também, foi vice-campeã da Copa da Ásia, também tem bons nomes, tem principalmente o Altamari, que joga muito, o Iraque, que acabou meio que caindo um pouco no sprint final, né? Mas é um ótimo time também, que eu acho que vai ser um dos grandes favoritos para essa vaga direta, né, da quarta fase. Tem a Ayman Hussein, tem a Ali Jassim, tem ótimos nomes. Oman, que se não fosse por esse último jogo contra a Palestina, eu acho que também seria uma seleção que mereceria talvez um rendimento melhor na próxima fase, mas teve um pênalti bizarríssimo contra a própria Palestina hoje, né? A Palestina que também foi uma ótima surpresa também. A gente sabe muito bem do ambiente que está lá na Palestina, né? A dificuldade por causa do momento político, e conseguiram fazer uma eliminatória muito boa, né? Kuwait do Juan Antônio Pizzi e acabou não sendo nenhuma surpresa, né? Terminar em último lugar, né? Um time muito limitado, né? E aí nós vamos para esse grupo C, que é um grupo que a Austrália, ela começou mal naqueles dois jogos, né? Mas depois, com a chegada do Popovich, acabou melhorando, se não na questão da qualidade, mas pelo menos na competitividade. Pelo menos voltou a ser aquela Austrália que a gente conhecia, de ser um time muito chato, um time muito indigesto de enfrentar, principalmente nos dois jogos contra o Japão. E a Arábia Saudita, para mim, eu acho que é a maior decepção dessa eliminatória. Por causa do boom, né, da Liga Saudita, por causa dos problemas que nós já falamos, né, em outros e no Maruz, inclusive nos jogos contra o Japão. Só que eu até fiz um cálculo hoje que me impressionou, que a Arábia Saudita terminou com 13 pontos e foi a mesma pontuação do Qatar. O Qatar, o quarto do grupo A, fez o mesmo número de pontos que a Arábia Saudita, que terminou em terceiro do grupo C. Ou seja, para mim é uma campanha muito decepcionante da Arábia Saudita, mesmo sabendo das limitações que os jogadores sauditas têm na própria liga com a questão dos estrangeiros. A Arábia Saudita perdeu para a Indonésia, teve vários empates em casa que complicaram contra o próprio Bahrein, contra a própria Indonésia.
a derrota hoje contra a Austrália e a derrota contra o Japão. Ou seja, para mim é uma decepção muito grande a Arábia Saudita com a bola que jogou nessas eliminatórias é, é, chegar numa quarta fase quando a gente já sabia que que qualquer um dos três que tivesse nesse grupo, o Japão, a Austrália e a Arábia Saudita, se um desses ficasse de fora da vaga direta agora, já seria um resultado muito surpreendente negativamente. Aí Bahrein fez uma eliminatória decente, apesar de alguns resultados, como você falou, das 4 derrotas, mas fez jogos muito decentes, até inclusive contra o próprio Japão, inclusive. Fez jogos bons. E a China, que é aquela história, né? A FIFA mete 48 times pra China ir pra Copa, e quando tem a chance a China não consegue terminar na lanterna. Infelizmente, acho que a China, a não ser que tenha uma reforma muito radical, Thiagão, acho que não tem muita salvação pro nossos compadres aí do continente, o time dragão da China. Muito difícil. E Thiago Montempo, o que você achou dessas eliminatórias no geral aí? Todos os classificados, a galera com que acabou ficando para a quarta fase, os eliminados. Qual foi o seu panorama geral dessa terceira fase que se encerrou das eliminatórias? Olha, eu gostei principalmente da classificação do Uzbequistão e da Jordânia, né? A gente estava já esperando para ver quais seriam as seleções estreantes, né? Já imaginando que iam ter seleções estreantes da Ásia nessa Copa do Mundo. O Uzbequistão é uma seleção que, desde que eu vi pela primeira vez o Uzbequistão jogar, que foi na Copa da Ásia de 2011, é uma seleção que já gostei de ver, porque eles jogavam naquela época já um futebol bastante ofensivo, né? Então era bom de você ver os jogos do Uzbequistão. Às vezes eles até... parecia até o time do Mihailo Petrovic, né? Atacava e toda hora a defesa ficava extremamente exposta, tanto que eles chegaram até a semifinal, né, daquela Copa da Ásia e acabaram tomando de 6 da Austrália na semifinal, né? Mas foi uma campanha decente, uma campanha muito boa, né? Quando tinham o Server Jeparov como craque do Uzbek da época. E desde então, né, o Uzbequistão sempre vinha, até antes disso, né, já vinha sempre batendo na trave, chegava perto de classificar, não conseguia. Então, pra torcida uzbek, né, era muito frustrante, né? Tantas vezes chegar perto, nunca conseguia, mas é um trabalho que eles vêm fazendo muito bem de categoria de base, né? Você vê que as seleções de base uzbek sempre são boas, né? Às vezes conseguindo alguns títulos, sub-20, boas campanhas em sub-17, e finalmente, né, agora conseguiram, né, essa tão sonhada vaga. Então, muito feliz pelo Uzbequistão, também pela Jordânia, né, que fez uma Copa da Ásia muito boa, até uma das seleções que mais me surpreendeu recentemente no Oriente Médio, né, a Jordânia, que nunca foi aquela seleção que aprontava muita coisa, né, de repente chegou muito bem na última Copa da Ásia, deu sequência a esse trabalho, agora conseguindo a primeira vaga na Copa do Mundo. Então, duas seleções aí que eu gostei de ver a classificação. Agora, para essa próxima fase, né, eu tô sentindo muito cheiro de maracutaia, porque a gente sabe o que a Arábia Saudita apronta lá na ACL, né, na Liga dos Campeões da Ásia. A gente já viu a palhaçada que eles fizeram lá com o regulamento para fazer os jogos da fase final, né, competição desse ano e dos próximos anos, sempre jogo único na Arábia Saudita. E o que acontece? Nessa próxima fase, onde vão ser 2 grupos de 3 times, né, com o terceiro e quarto colocado de cada um dos grupos dessa fase, vai ser só jogo de ida, e vai ser só jogo único, vai ser sede única, né, com 3 dias de intervalo de um jogo para o outro. Em teoria, campo neutro, né? Não, a AFC não falou sobre campo neutro, falou sobre sede única, vai ser uma sede única. E o que se fala nos bastidores é que a Arábia Saudita e Catar já estão se movimentando para serem as sedes desses jogos, ou seja, já estão aí nos bastidores, Arábia Saudita e Catar usando de toda a influência deles para que essas 2 vagas diretas da Ásia que faltam, ficar com eles, né? Então, o que acontece? Outros países aí também já estão nada satisfeitos com isso, né? A Indonésia, a Federação da Indonésia e a Federação do Iraque já enviaram cartas para a AFC, já pedindo clareza, né? Pedindo que eles sejam transparentes na escolha dessas sedes. Porque o que se fala é que é muito provável que eles vão fazer um grupo com sede na Arábia Saudita e outro grupo com sede no Catar. Então tô sentindo muito, mas muito cheio de que eles vão aprontar aí para poder ter o máximo de vantagem possível. Nessa fase, né,
Obviamente que acho que muita gente aqui vai torcer para a Indonésia, porque a Indonésia é o único o único time seleção que não é do Oriente Médio, né, que está nessa próxima fase, né? Todas as outras, Arábia Saudita, Iraque, Omã, Catar e Emirados Árabes, todas seleções do Oriente Médio, né? Só a Indonésia aí de intrusa, né, do Sudeste Asiático, pode ser, né, a grande chance do Sudeste Asiático de ter uma seleção na Copa do Mundo, né, coisa que eu nem lembro quando foi a última vez que aconteceu. Enfim, eu até imaginava alguns anos atrás que quando o Sudeste Asiático finalmente conseguisse, né, disputar uma Copa do Mundo, achei que seria a Tailândia ou que seria o Vietnã, que são as seleções que até então vinham crescendo bastante lá, né. A Tailândia inspirada bastante no Japão, né, com treinadores japoneses, inclusive o nosso querido Masatada Ishii, né, ex-Kashima Antlers treinando a seleção da Tailândia. Já o Vietnã... O inteiro na seleção feminina há pouco tempo também. E o Vietnã bastante inspirado no futebol sul-coreano, né, muitos treinadores coreanos passando por lá, o estilo de jogo deles, né, mais físico, com mais bola longa, né, ao contrário da Tailândia, que é mais bola no pé. O estilo do Vietnã também é parecido com a da Coreia do Sul, mas foi a Indonésia, né, a seleção que mais evoluiu do Sudeste Asiático e conseguiu chegar mais perto, né, tá perto dessa vaga. Conseguiu, principalmente por causa dessa conexão holandesa aí, né, buscando muitos jogadores aí com raízes, jogadores holandeses com raízes indonésias, né, então a gente viu, até comparando, né, com a seleção da Indonésia que jogou com o Japão no primeiro turno, né, dessa fase final, já é um time bem diferente, né, muitos jogadores que não estavam, agora que estão, até trocaram de técnico. Inclusive, uma coisa que eu fiquei me perguntando é, será que foi mesmo uma boa ideia, né, eles trocarem de técnico durante a campanha das eliminatórias? Porque a Indonésia só chegou nesse patamar que está hoje por causa do Shin Tae-yong, que era o técnico sul-coreano que vinha, né, liderando, né, esse projeto da seleção indonésia. Mas aí chegou um ponto que não tô tão por dentro do que acontece lá na Federação Indonésia, mas eles acharam que seria melhor ter um treinador europeu, né, um holandês, na verdade, né, que já também pela questão do idioma, né, para não precisar passar por um, às vezes até dois intérpretes para chegar a informação dos jogadores, resolveram apostar no Kluivert. Eu fiquei assim com muitas dúvidas, principalmente porque a Indonésia tomou goleada contra a Austrália, perdeu de 5-1 da Austrália, agora perdeu de 6 do Japão. Tá certo que conseguiu ganhar jogos em casa, ganhou do Bahrein de 1-0, ganhou da China de 1-0, conseguiu o objetivo que era a vaga nessa próxima fase, mas me parece um time mais irregular, né? A Indonésia do Shin Tae-yong era um time que defendia muito bem, né? Era um time muito difícil de ser batido. Mas essa Indonésia do Kluivert ainda parece que tem alguns jogos, né, que o time simplesmente desmorona, né? Parece que ainda não encontraram assim, uma base ideal, ainda estão fazendo muitos testes. Mas enfim, né, nessa próxima fase, a Indonésia vai chegar como completo azarão, né? Acho que de todos os 6, né, essas 6 seleções que estão disputando essas 2 vagas diretas, depois o primeiro de cada grupo, né, vai se classificar para a Copa e os segundos ainda vão jogar um playoff para ir para a repescagem intercontinental. Então tem aí uma boa chance aí para a Indonésia surpreender. Minha torcida tá, claro, com a Indonésia e também com o Iraque. Aí queria também aproveitar e perguntar quem que vocês acham, que vocês estão torcendo para que fiquem com essas vagas restantes aí da Ásia. Caramba, olha, depois que você falou da Maracutá, eu tava até muito feliz, que eu queria ver como que eles vão resolver isso, né? Porque poderia cair, sei lá como eles vão fazer, eu não sei nem como vai ser feito o sorteio dos grupos, né? Desses 2 grupos e tudo mais, não sei se é por tabela, como é que vai ser, mas na teoria era pra ser um sorteio, né, e tudo mais. Mas agora que talvez realmente, se tá se mexendo pauzinho Arábia Saudita e Catar, cara, é realmente muito difícil, é diferente, cada um em um grupo e tudo mais. Eu acho que... E não é nem questão de torcer, eu acho que a Arábia Saudita vai pra Copa, eu acho muito difícil a Arábia Saudita não ir pra Copa, e eu acho que o Emirados Árabes consegue, dependendo do grupo que cair, o Emirados Árabes consegue essa segunda vaga. É óbvio que eu queria muito a Indonésia, mas, como você falou, é uma equipe muito irregular, defensivamente, ofensivamente, não consegue fazer muitos gols, e como vai ser muito curto essa quarta fase, então a Indonésia ela vai ter que
reinventar essa parte ofensiva para levar perigo para essas seleções que vão estar jogando no nível até um pouquinho maior que ela. Mas eu acho, e não é com coração, é mais tentando usar um pouquinho de lógica, eu acho que vai a Arábia Saudita e a equipe dos Emirados Árabes Unidos. A equipe que eu não queria que fosse realmente para a Copa do Mundo é a seleção do Catar, né? Que para mim a seleção do Catar é uma palhaçada, né? Em alguns momentos. E não é só porque venceu o Japão. Realmente eu não gosto do estilo de jogo da seleção do Catar, não acho um projeto interessante de futebol. E eles também utilizam muito da maracutaia que a própria Arábia Saudita hoje utiliza a torta e a direita, né, em benefício e tudo mais. Mas enfim, né, isso é um assunto que a gente já falou bastante aqui. Mas os meus 2 centavos é para a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, são com as equipes que conseguem a vaga direta aí na quarta fase. Na minha parte, eu vou até completar com esse negócio da Indonésia. Eu acho que, pela bola que estão jogando, eu acho que merecem Emirados Árabes e a própria Arábia Saudita. Apesar de que eu acho que a Arábia Saudita, se jogar essa bola que jogou nas eliminatórias, corre um risco muito grande de não classificar. Mas eu tô torcendo também muito para a Indonésia e para o Iraque, porque o Iraque é outro desses países também que está investindo muito em base, e é uma seleção que não vai na Copa do Mundo desde 1986. Quem treinou a seleção do Iraque naquele ano foi o grande Evaristo de Macedo. E o Iraque conseguiu, para essas 2 últimas rodadas, contratar o Graham Arnold, que foi o técnico da seleção australiana, que infelizmente o trabalho dele acabou não terminando da melhor maneira possível lá na Austrália, só que ele é um cara que conseguiu pegar uma seleção da Austrália, de uma das piores gerações da Austrália dos últimos anos, e conseguiu colocar numa etapa de final de Copa do Mundo e quase eliminou a campeã do mundo, a Argentina. Ou seja, eu acho que dá pra gente esperar talvez um Iraque melhor nessa quarta fase nas mãos do Graham Arnold. Sobre a Indonésia, eu concordo bastante com o tempo, eu não tive nenhuma vírgula do que ele falou. E seria muito interessante que faz quase 90 anos que a Indonésia não vai para uma Copa do Mundo. Porque, para quem não sabe, a Indonésia jogou uma Copa do Mundo em 1938, quando ainda era colônia holandesa, que era chamada de Índias Orientais Holandesas. Ou seja, a Indonésia foi a primeira seleção asiática a jogar uma Copa do Mundo. Ou seja, imagina você sair de colônia holandesa, com essa história dos holandeses da seleção, virar um país independente, 90 anos depois conseguir uma vaga na Copa do Mundo, depois de tanto tempo, eu acho que seria uma das melhores histórias atualmente, não só das eliminatórias para a Copa do Mundo, mas também da história do futebol, né? E a Indonésia, ela está investindo bastante, tanto que sediou o Mundial Sub-17 recentemente, vai jogar outro esse ano, e pode ser que venham mais jovens frutos aí da seleção indonésia, e seria também muito bom para essa questão do Sudeste Asiático, porque, o Bom Tempo falou muito da Tailândia, do Vietnã, e continentalmente são esses países, mas desde 2013, a Austrália faz parte da Confederação de Futebol do Sudeste Asiático. Ou seja, não faz muita falta ter um time do Sudeste Asiático, porque a Austrália joga pelo Sudeste Asiático, apesar de não jogar competições subcontinentais do próprio Sudeste Asiático. Mas seria muito bom você ter uma seleção exclusiva do Sudeste Asiático chegando numa Copa do Mundo para aí sim a gente falar o Sudeste Asiático está bem representado na própria Copa do Mundo. Aliás, Mioto, só um parêntese rapidinho aí. Nessa Copa de 38, né, que a Indonésia participou, né, ainda como colônia holandesa, a Indonésia iria disputar um jogo contra o Japão pelas eliminatórias, valendo a vaga da Ásia nesse torneio, né? Então poderia ter sido a primeira Copa do Japão em 1938, e o Japão tinha uma seleção com condições de ir para a Copa do Mundo, né? Porque era o mesmo time do Japão que tinha disputado as Olimpíadas de Berlim em 36 e tinha conseguido o que foi até hoje a primeira grande vitória da história da seleção japonesa, né? Que quando eles ganharam da Suécia nas Olimpíadas de Berlim,
que ficou conhecido como o Milagre de Berlim, né? Que foi um jogo assim histórico, porque a Suécia tinha uma seleção forte, era inclusive considerada na época uma das candidatas à medalha de ouro, e o Japão conseguiu ganhar dessa seleção da Suécia. Então era uma seleção japonesa nos anos 30, foi quando o futebol japonês começou a dar os primeiros sinais de evolução, né? Então tinha essa possibilidade. O Japão estava planejado para jogar contra a Indonésia valendo uma vaga na Copa de 38, porém aí teve a guerra, né? A guerra primeiro lá no Japão começando a invadir os outros países lá do Extremo Oriente, acabou que o Japão não participou, né? Não fez, né, esse jogo contra a Indonésia, mas se a história tivesse sido um pouquinho diferente, o Japão poderia ter participado pela primeira vez da Copa do Mundo já em 1938. É muita história, ó, bacana demais. Vocês estavam falando sobre isso aqui, a gente fica pensando, né, refletindo e como as coisas mudaram, né, do futebol e como poderia ser diferente, como pode ser daqui a um tempo. Então, realmente, uma discussão muito, muito bacana. Eu queria só apontar um detalhe, ainda nada a ver exatamente com isso, mas sobre esse novo formato de eliminatória, é que se eu inicialmente achava tedioso, meu Deus, uma eliminatória ainda maior, ou pelo menos a terceira fase um pouquinho menor e tudo mais, mas pelo menos uma coisa eu tenho que falar que, tirando essa quarta fase, né, que pode ser até muito broxante, né, independente de como acabar sendo organizado, as sedes únicas e não ser um campo neutro e parar pimpão, eu acho muito interessante essa ideia de você depois ter uma quinta fase, a quinta fase que é chamada de entre confederações, né, os embates entre as federações, é muito legal porque os segundos colocados que não conseguem a vaga direta, eles vão se enfrentar em um jogo de volta, e aí vai gerar uma equipe que vai meio que vai representar a Federação Asiática contra, né, uma quinta fase que aí vai ter, né, um representante de cada federação claro, os confrontos vão ser decididos por, se não me engano, um dos critérios é por ranking da FIFA e tudo mais, quem vai para uma bracket, quem vai para outra. Então essa quinta fase, que já tem uma seleção meio que já com a vaga garantida, que se não me engano a seleção da Nova Caledônia, as demais federações todas vão precisar ainda definir as suas equipes, e então acho que vai ser bem legal que a quinta fase da eliminatória e última fase vai ser quase um mata-mata entre as federações, né? Então eu achei muito, muito bacana essa ideia. Pode ser que tenham jogos muito ruins, mas com certeza vai ter uns jogos bem diferentes assim e tal. Então eu acho que a quinta fase vai ser muito bacana de acompanhar aí antes da Copa do Mundo. Se não me engano, essa quinta fase, os jogos vão acontecer apenas em final de fevereiro, começo de março de 26, e então com certeza os olhos do mundo vai estar um pouco para essa quinta fase das eliminatórias e última fase, né, das últimas vagas que vão sobrar, mas muito, muito interessante. Uma pena que a Federação Asiática de Futebol como um todo está um pouco refém, né, de talvez algumas maracutaias, mas também culpa da própria federação, que se abriu muito, né, pro dinheiro que vem do mundo árabe, né, e todo o investimento que lá é feito. Então isso tira um pouquinho da magia, mas futebol e Copa do Mundo, Copa do Mundo e dinheiro são três palavras que andam muito, e quem tem dinheiro, né, muitas vezes tem a palavra final sobre esses assuntos. A seleção japonesa volta a campo na próxima data FIFA, que pelas minhas pesquisas pode estar errado, pode ter modificações, mas se não me engano a próxima data FIFA é apenas agora em setembro, né? Então teremos Japão novamente, provavelmente fazendo alguns amistosos, teremos jogos da seleção japonesa até o final do ano, né? Então teremos mais oportunidade de falar sobre seleção japonesa já classificada e fazendo testes ainda em 2025, então o ano ainda é longo. Vamos entrar agora naquele hiato, né, de competição, e vamos agora entrar naquela fase de especulação, né? Quem é que vai para a Copa, quem que não vai, quem que vai estar bem, quem que vai estar mal, quem vai trocar de equipe, né? Agora com o fim da temporada europeia, muitos jogadores japoneses vão acabar trocando de equipe, alguns emprestados, outros vão conseguir contratos melhores, então isso vai
borbulhar muito aí nos próximos meses e com certeza isso vai ser pauta por um próximo Hinomaru também. Queria agradecer ao Thiago Bom Tempo por mais esse podcast com a gente, também agradecer o Bruno Mioto, e com certeza eles estarão junto com a gente e também com o Elias aqui no Hinomaru para falar mais sobre seleção durante todo o ano ainda. Bruno Mioto, um forte abraço, tamo junto, todo mundo já sabe onde procurar o Bruno Mioto, né? Mas o Bruno Mioto, por favor, sempre diga as suas redes sociais onde te encontrar. O Thiago Bom Tempo já é da casa, tem o blog O Futebol do Japão, tem as redes sociais do Thiago Bom Tempo no Twitter e no X e também, todos descritos aqui na descrição, e sigam a gente em todas as redes sociais. Thiago Bom Tempo, Bruno Mioto, forte abraço, tamo junto e até o próximo Hinomaru Podcast. Até a próxima. Até mais, gente. Sayonara.